Você já ouviu falar de um mistério tão antigo quanto o próprio tempo, guardado nas páginas da Bíblia e que fala sobre 4 seres poderosos, acorrentados e esperando o momento certo para serem soltos no coração das profecias bíblicas. Existe uma história fascinante e aterrorizante, a dos 4 anjos aprisionados junto ao rio Eufrates. Essa não é uma lenda qualquer. É uma revelação que nos convida a olhar para o futuro com uma mistura de temor e esperança. Muitos se perguntam: quem são esses anjos? Por que estão presos? E o que acontecerá quando finalmente forem libertados? As respostas estão escritas no livro do Apocalipse, um dos textos mais enigmáticos e estudados de toda a história. Segundo a profecia, esses não são anjos comuns, mas sim entidades caídas, seres de imenso poder destrutivo, que foram acorrentados por ordem divina. Eles não estão simplesmente adormecidos. Estão contidos esperando por uma data e hora exatas, determinadas por Deus para cumprirem um propósito terrível. A Bíblia nos diz que a libertação deles marcará o início de um período de juízo severo sobre a terra. Imagina só, uma força tão avassaladora que, ao ser solta, liderará um exército capaz de eliminar uma terça parte da humanidade. É um cenário que nos faz refletir sobre a fragilidade da nossa existência e sobre as forças espirituais que atuam nos bastidores do nosso mundo. Mas por que o rio Eufrates? Esse rio não é apenas uma massa de água. Ao longo da história bíblica, o Eufrates sempre foi uma fronteira simbólica, um limite geográfico que separava o povo de Deus de impérios pagãos e rebeldes, como a Babilônia e a Assíria. Teologicamente, ele funciona como uma fronteira espiritual, um ponto onde o poder do mal está contido, esperando o tempo do juízo. É como se Deus tivesse desenhado uma linha no mapa dizendo: daqui o mal não passa. Por enquanto, o aprisionamento desses anjos revela uma verdade teológica profunda: a soberania absoluta de Deus. Mesmo as forças mais rebeldes e poderosas do universo não agem por conta própria. Elas estão sob o controle total do Criador. O fato de estarem amarrados e só poderem ser soltos em um dia, hora, mês e ano específicos prova que o mal não tem autonomia. Ele está limitado pela vontade e pelo cronograma divino. Cada segundo da história está nas mãos de Deus. Essa contenção também pode ser vista como um ato de misericórdia. Ao manter esses anjos presos, Deus adia um período de caos e destruição sem precedentes. Ele permite que a história da salvação continue, dando à humanidade mais tempo para o arrependimento, para buscar a verdade e encontrar a paz. É um lembrete de que, mesmo em meio às profecias de juízo, a natureza de Deus é paciente e misericordiosa. Ele retém o castigo, esperando que mais pessoas se voltem para ele. Podemos imaginar esse aprisionamento como uma gigantesca represa espiritual. Deus mantém as comportas fechadas, segurando uma inundação de malícia e destruição que a humanidade, por si só, não conseguiria suportar. A abertura dessas comportas não acontecerá por uma falha na estrutura ou por um acidente. Será uma decisão deliberada do engenheiro celestial, no momento exato em que a justiça precisar seguir seu curso. Quando forem libertos, esses anjos não agirão por vontade própria, mas como instrumentos do juízo divino. A missão deles será executar parte da ira de Deus sobre uma humanidade que persistentemente rejeitou seu amor e sua palavra. Eles liderarão um exército colossal, e o resultado será uma devastação em escala global, com guerras e desordem como nunca antes vistas. Esse evento chocante servirá para mostrar ao mundo a seriedade do pecado e as consequências de viver
longe de Deus. Mas essa profecia não foi dada para nos causar pânico, e sim para nos despertar. O conhecimento de que esses seres estão presos e um dia serão soltos é um chamado poderoso à vigilância espiritual. É um convite para examinarmos nossas vidas, fortalecermos nossa fé e nos prepararmos para os tempos que virão. A Bíblia nos alerta sobre esses eventos, para que não sejamos pegos de surpresa, mas para que vivamos de forma consciente em santidade e oração. Essa revelação sobre os anjos do Eufrates reforça a soberania divina de uma maneira impressionante. Mostra que nada, absolutamente nada, escapa ao controle de Deus. Ele não apenas conhece o futuro, ele o governa. As forças das trevas podem parecer poderosas, mas estão acorrentadas, limitadas e sujeitas ao decreto divino. Isso nos dá uma segurança imensa. Não importa quão sombrio o mundo possa parecer, Deus está no trono e seu plano prevalecerá. Então, o que podemos fazer diante de uma profecia tão intensa? A resposta é simples: buscar a Deus, fortalecer nossa fé, estudar sua palavra e viver de acordo com seus princípios. A história dos 4 anjos aprisionados não é para nos amedrontar, mas para nos lembrar de que o tempo é precioso e que nossa esperança não está neste mundo, mas no Deus que controla todas as coisas. Ele é nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente na angústia. Enquanto o rio Eufrates continua a fluir, ele nos serve como um lembrete constante de que existem realidades espirituais muito maiores do que podemos ver e que, no final de tudo, a justiça, a soberania e o amor de Deus triunfarão sobre todo o mal. Se você se sentiu tocado por esta mensagem e quer continuar explorando os mistérios profundos da Bíblia, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Deixe seu comentário sobre o que você pensa a respeito dessa profecia. Obrigado por assistir e até a próxima.